Olá, esse é o podcast da Diocese de Lages. Acompanhe agora a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme para hoje, dia 18 de julho. Com muita alegria eu saúdo a você, irmão, irmã, amigos e amigas do podcast da Diocese de Lages. Nesse fim de semana, a palavra de Deus é muito forte, muito dura. Quando Jesus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, que ele vê o povo, uma multidão, sente compaixão porque eles estão como ovelhas que não têm pastor. E é necessário primeiro afirmar que bem no Antigo Testamento, como por exemplo na primeira leitura de hoje, em Jeremias 23, a figura do pastor não é necessariamente ligada a uma figura religiosa, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos levitas, enfim, aqueles que trabalham no templo. Quando se fala dos maus pastores, tem mais a ver, por exemplo, com os profetas do que com os sacerdotes. Mas antes de tudo isso, a figura do pastor no Antigo Testamento, portanto também no tempo de Jesus, tem a ver diretamente com a figura dos administradores políticos das nações, dos países, dos povos. Isso aqui que eu estou falando não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com partidarismo do Brasil ou de outros países de hoje em dia. A questão do pastor passou a ser mais ligada, a figura do pastor ficou mais ligada a uma questão religiosa, quando Jesus disse que ele é o bom pastor e que havia mercenários. Jesus não era sacerdote. É importante destacar isso. Quando Jesus afirma isso, Jesus não é levita, Jesus não é sacerdote, Jesus não é fariseu, Jesus não é doutor da lei, Jesus não é saduceu, Jesus não faz parte da alta corte do templo, que era o sinédrio. Jesus apenas é um leigo, Quando ele diz que eu sou o bom pastor e quando ele diz que há mercenários, portanto, nós não podemos imediatamente transferir isso no sentido que nós entendemos hoje os pastores ligados à figura religiosa das igrejas. Portanto, quando Jesus diz, eu tenho compaixão desse povo, porque eles estão como ovelhas sem pastor, ele está em primeiríssimo lugar se referindo àqueles que têm o poder do governo. É claro que no tempo de Jesus, o templo está conchavado, ou então o poder religioso está conchavado com o poder econômico e está conchavado com o poder político. Nesse sentido, dá para fazer uma transferência para a figura religiosa. Mas, quando nós temos em Jeremias, no capítulo 23, quando Deus diz, ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, ai daqueles que expulsam, que não cuidam, que não reúnem, que não curam as ovelhas machucadas ou doentes. Ele faz lembrança do rei Davi, ele faz lembrança dos que são os responsáveis do governo. Hoje, quando nós olhamos para a humanidade, não quero me referir especificamente ao Brasil ou a outras nações, mas nós olhamos aqueles que poderiam matar a fome, aqueles que poderiam cuidar das doenças, aqueles que poderiam tirar o povo da miséria, aqueles que poderiam não deixar nenhuma família sem terra, sem teto, sem trabalho. Então essas profecias, essa chamada de Deus, eles dizem em primeiro lugar aos governantes da humanidade, aos governantes das nações. Nunca
nunca, 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 desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, nunca, desde Moisés, desde Abraão, desde Moisés, jamais a humanidade teve tanto dinheiro, nunca teve tanta comida produzida, nunca teve tanto remédio produzido e disponível, nunca teve tanto material de construção para casas, nunca teve tanto maquinário, nunca teve tanta tecnologia para a produção de alimentos, nunca teve tanto adubo, nunca teve, enfim, não, nunca a humanidade teve tanto recurso e condições de não deixar nenhuma pessoa do planeta Terra passando fome, passando necessidade, passando frio, nesse frio como nós estamos hoje, próximo de 0 grau, alguns lugares abaixo de 0 nesse sul do Brasil. Nunca a humanidade teve tanta condição de deixar nenhuma pessoa sem água potável, sem as condições do saneamento básico. Nunca a humanidade teve tanta condição de construir hospitais e de disponibilizar remédio para quase todas as doenças, como hoje em dia. Então, a palavra de Deus hoje, quando ela diz assim, Deus diz, ai dos maus pastores, Ele está chamando a atenção dos administradores dos bens da humanidade. Agora, é evidente que hoje, é claríssimo que hoje temos que incluir nisso muitas lideranças e figuras religiosas. Nós temos hoje, no Brasil e fora do Brasil, pastores no sentido religioso de todas as igrejas, católicas, evangélicas e outras, que estão comprometidos, conchavados com esse poder totalmente injusto dos mercenários, seja de câmaras municipais, seja de prefeituras municipais, seja das secretarias municipais, seja das assembleias legislativas, dos palácios dos governadores, seja dos poderes máximos no Brasil, no caso do Planalto Central de Brasília, mas seja lá de Washington, de Paris, de Londres, da Alemanha, de Portugal, da Itália, de outros lugares. Em todos os lugares nós temos também pastores no sentido religioso que compactuam com esses maus gestores, esses maus administradores dos bens que Deus coloca à disposição da humanidade, para que nenhuma pessoa mais precise de compaixão, como Jesus sentiu compaixão, porque realmente a humanidade, mais de 2/3 da humanidade, está perdida, desassistida, dispersa, como um rebanho que não tem pastor, que não são zelados, não há cuidado. O que interessa é o Banco Mundial, o que interessa é a Bolsa de Chicago, o que interessa é a Bolsa de São Paulo, o que interessa é o lucro, o capital, o enriquecimento de cada vez menos pessoas, em detrimento desse grande rebanho de Deus, que infelizmente está desassistido. Aí sim, nós podemos aplicar aos pastores que usam as vestes religiosas, e muitas vezes vestes caríssimas, que poderiam e deveriam também levantar sua voz profética contra essa má gestão que está havendo na humanidade. Que Deus possa nos iluminar a todos, que Deus nos possa dar bons pastores. Só que não tem como, no sentido religioso, ter pastores só de almas. Nós precisamos de pastores que também cuidem do corpo. A alma pode sentir e sente a fome espiritual, mas o corpo, a barriga, o estômago, sente a fome física. A alma pode estar gelada e fria espiritualmente, mas o corpo congela
nesse frio imenso, ou então em calor insuportável em outras partes do planeta. Então, pastores espirituais não podem só cuidar da alma. Aquele tempo da década de 1930, 40, 50, 60, eu lembro bem quando eu era criança, salva a tua alma. Sim, é claro, nós precisamos salvar a alma, mas nós precisamos salvar a pessoa humana. E a pessoa humana também tem corpo, a pessoa humana tem sentimentos, a pessoa humana sente fome, sente sede, sente frio, sente calor. A pessoa humana precisa de abrigo, precisa de casa, precisa de hospital, precisa de educação. Portanto, a palavra de Deus, nesse fim de semana, chama a todos os que são responsáveis pelos governos, seja no sentido político, seja no sentido econômico, seja no sentido religioso, porque quem deixa o povo de Deus, o rebanho do Senhor, disperso, espalhado, como ovelhas que não têm pastor, olha, com certeza absoluta, um dia haverão de pagar as contas muito caras diante do único grande e bom pastor, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele disse: eu estava com fome e me desses de comer, eu estava com sede, me desse de beber, eu estava doente, me tratasse ou não me tratasse. É Ele. Não adianta falar muito de Deus para cá ou para lá, se nós não cumprirmos a tarefa básica do compromisso com a justiça e com a dignidade do ser humano. Deus abençoe, Deus fortaleça. Rezemos por causa de tudo, rezemos para que finalmente aqueles que têm o poder de poder curar esses males, que eles se convertam, que eles sejam humanos, que eles sejam humanitários e que eles tenham o mínimo de respeito com as pessoas e ao menos tenham consciência de que um dia haverão de acertar as contas com Deus, nosso Senhor, aquele que diz: eu vou cuidar do meu rebanho, porque aqueles que são os pastores só estão explorando o meu rebanho. Deus abençoe a todos. Amém.